E olha, meu irmão, minha irmã, o Cappuccino Cast já está nesta segunda temporada e com convidados extraordinários. O primeiro episódio desse Cappuccino Cast, você se recorda bem, né? Frei estava lá tímido, vergonhoso, mas aos poucos foi entendendo que é a graça de Deus que nos conduz, é o carisma franciscano que fala mais alto. E hoje, mais uma vez, eu te recebo neste programa, neste nosso Cappuccino Cast, com o episódio Francisco, Filho da Igreja. Já vai preparando aí também o seu cappuccino e espero que você possa desfrutar deste bate-papo, porque o convidado é mega especial. A você, meu irmão, minha irmã, a saudação fraterna, franciscana, de paz e bem. E quero também dar a saudação, dar as boas-vindas ao nosso confrade, Frei Capuchinho, um frei que hoje tem um cargo muito importante, que depois ele também vai falar para nós, mas acima de tudo, é irmão, é um irmão franciscano. Frei Mário Osvaldo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Cappuccino Cast. Muito obrigado pelo convite, Frei Davi. Estou muito contente de poder participar desta empreitada que estão realizando os capuchinhos aqui no Brasil, em parceria com o Evangelizar. Eu fico agradecido, a gente está de passagem aqui por Curitiba, mas Deus abençoe esta oportunidade que está dando. Muito bem, não poderia perder essa oportunidade, tanto que foi o Frei Márcio, né, que passando aqui disse, olha, o Frei Mário Osvaldo está por lá, que tal gravar com ele? Eu falei, mas é claro, já entrei em contato, o senhor muito solicitamente também aceitou o nosso convite, estando de férias, estando aí para descansar uns dias. Pois, a gente que as oportunidades Deus dá e a gente tem que aproveitar, né? E depois, para descansar, a gente vai ter a eternidade inteira, né? Então, aqui na Terra é melhor se cansar, é melhor se entregar, é melhor se gastar. Muito bem. E Frei, como eu sempre peço aos nossos convidados, a todas aquelas pessoas que vêm para esse bate-papo, uma pequena apresentação, antes assim de dizer o Frei Mário Osvaldo, mas quem é o Mário Osvaldo, a família, Oh, de onde é? Porque o povo está percebendo, mas o Frei Paraguai, agora tá na Itália, mas o sotaque português. Explica para nós essa história, Frei. bom, eu sou Frei Mário Osvaldo Florentino, ou Mário Osvaldo, filho de Capivari de Baixo, Tubarão, né? Quando eu nasci era só Tubarão, porque Capivari era um bairro. Depois se tornou um município independente, mas eu já não morava ali. Então, todos os meus documentos dizem Tubarão, Certo. sul de Santa Catarina. Tenho 2 irmãos, um maior e um menor. Aham. Sou do meio. Meus pais tiveram um filho a cada 5 anos, Olha. né? E tudo na tabelinha, assim, para mostrar que dá certo. Né? Isso foi bonito. Então, eu venho de uma família bastante religiosa, né? O meu pai, como todos os filhos homens da minha avó, esteve no seminário. Mas aqueles seminários de criancinha, né? Porque ele só estudou até a 4ª série. Certo. Mas esteve, depois saiu, ou pediram que ele saísse, alguma coisa assim aconteceu, né? A minha mãe, ela esteve 2 anos como postulante no convento das Irmãzinhas da Imaculada, da Madre Paulina, né? Eu me sinto neto da Madre Paulina. Então, depois o meu avô faleceu e ela voltou para casa para ajudar a família e acabou se casando com meu pai. Agora, eles fizeram 60 anos de casado, Que dia bem. 24 de dezembro, né? Então foi uma experiência muito bonita. Agradeço a Deus por isso. Então a minha vocação, eu acho que ela nasce nesse seio familiar, né? De verdade, eu não lembro de nenhum dia que eu não tenha querido, né, ser sacerdote. Todos os dias da minha vida. Você não teve um dia que aconteceu não sei que coisa, ou caí, ou encontrei não sei quem e decidi. Não, eu sempre quis. Eu não lembro de nenhum dia que eu não tenha querido ser sacerdote. No começo, o sacerdote da Diocese de Tubarão, né? Eu só conhecia eles. Eles eram o meu modelo para as coisas positivas e para as coisas negativas também, né? Era do que eu queria ser e do que eu não queria ser, né? Mas foi muito bonito esse crescimento na minha paróquia e tudo.
E fui crescendo, mas não entrei no seminário. O meu pai, ele tinha um pouquinho de resistência, né, no sentido de que ele pensava, não sei, outras profissões, outras coisas, né? Mas eu fui fazendo os estudos sempre com a certeza de que eu queria ser sacerdote. Uhum. Aí fui fazer filosofia na Federal de Santa Catarina e ali conheci os capuchinhos. Ali? Né? Ali, em Olha Florianópolis. Eu sou filho da fraternidade de Florianópolis, por assim dizer. Conheci os freis e fiquei muito impactado com alguns detalhes. O fato de que tinha uma capela interna, de que os freis rezavam, que isso eu nunca tinha visto nos diocesanos, né? Uhum. O fato dessa vida comunitária, do não morar sozinho. Eu me assustava com alguns padres que viviam em algumas cidades pequenininhas, né? Tinha, não sei, o morro, a igreja, o cemitério e a casa do padre, que vivia ali sozinho, né? Eu disse, nossa, isso eu não quero para mim, não. E depois, mas foi muito difícil. Então, no começo eu dizia, não, eu vou ser diocesano, mas com uma espiritualidade franciscana, eu vou ser... Até que aconteceu que um frei, eu acho que ele tinha 28 anos, Frei Jacir Bach, ele estava no seu 4º ano de teologia e teve um acidente no final da missa das crianças. Ele caiu de uma certa altura, pegando uma bola para as crianças, bateu a cabeça e teve um traumatismo craniano. Nossa. Trauma craniano. Então, ele ficou internado e morreu 3 dias depois, né? E isso abriu as portas do convento para mim, a morte desse frei. Que interessante. Né? Vim a Curitiba para ver o funeral de um frei, né? E fiquei impactado com a simplicidade, com esse modo de ternura, de celebrar e de viver também esse momento de dor, né? E voltei decidido que eu queria ser capuchinho para Florianópolis, né? Terminei a filosofia, nas questões da organização da ordem, acabei fazendo postulantado com o 1º ano de teologia em Florianópolis. Parei para o noviciado, que foi o primeiro grupo que fez noviciado em Joinville, no nosso caso. Depois disso, vim para Curitiba, estudei aqui no Studium Theologicum por 3 anos, concluí a teologia, e naquele ano que estava concluindo a teologia, o nosso ministro-geral, John Corriveau, passou aqui na província. Ele fez uma palestra com todos os freis nas Mercês e ele disse, eu preciso de 2 brasileiros que estejam terminando a teologia para ir para a África, né, para trabalhar na formação na África. E eu que sempre quis ser missionário, então eu me aproximei do provincial e disse, eu estou disponível, pode me levar, pode me mandar. Pode né? me mandar. E aí o provincial me disse, olha, se você está disposto, se você aceita de sair do Brasil, você vai para o Paraguai, porque é a nossa missão e a gente precisa de missionário lá. Olha lá. Então eu disse, olha, eu não tenho nenhum problema não, posso ir para o Paraguai. Terminado aquele ano de estudo, eu fiz os votos perpétuos, exatamente no dia que completava 3 anos de voto simples. No mesmo dia, na mesma hora, ou seja, o tempo mínimo foi, né? E ali, naquela missa, já recebi a obediência para partir para o Paraguai. Então, eu fui para o Paraguai sem ser sacerdote, sem ser diácono, só com os votos perpétuos. Eu fui ordenado diácono no Paraguai, né? Às vezes a gente diz isso no Brasil, as pessoas dizem, mas foi válida a ordenação? Era falsificada, né? Eu acho que foi válida, foi bonita. Foi super válida. Depois eu voltei em Capivari para minha ordenação sacerdotal, naquele mesmo ano, era o ano de 96. Então, são já 28 anos que eu moro fora do Brasil, né? Fora do Brasil. Então, eu morei primeiro 6 anos no Paraguai, depois eu fui estudar na Itália, eu fiquei 7 anos estudando na Itália. Terminados os 7 anos, eu voltei para o Paraguai, fiquei 10 anos no Paraguai, trabalhando, sendo custódio, trabalhando com os freis, na vida religiosa, na evangelização. E também, depois desses 10 anos, o ministro-geral me pediu se eu podia voltar para Roma para ser o secretário-geral das missões, ou seja, para estar atento e colaborar na animação das missões capuchinhas do mundo inteiro. Eu não tenho uma formação específica missionária,
né? Eu fui missionário e sou missionário de coração. Sim. Mas os estudos que eu fiz foram de liturgia, né? De liturgia, não de missionologia. Porém, cheguei em setembro de 2019, tratei de entender o que era esse serviço, o que a ordem esperava de mim, e comecei a viajar e fiz uma viagem para Amazonas, da Amazonas para a Colômbia, da Colômbia para a Venezuela. E na Venezuela começam a falar de uma pandemia de Covid e que a Itália estava um desastre. Sim. E eu tinha passagem para voltar para a Itália naqueles dias. E os freios diziam, você vai voltar? Mas, vou voltar, eu sei lá o que está acontecendo, vamos ver o que é, né? Eu não sei, lá é a minha casa neste momento. Voltei para a Itália e já a situação estava bastante grave. E depois de uns dias foi declarado zona vermelha, toda a Itália. Eu fiquei trancado 16 dias no quarto, sem poder sair do quarto, porque eu tinha ido na Bélgica. E ao entrar na Itália de volta, tinha toda aquela insegurança. Uma quarentena né? forçada. Exato. E eu fiquei trancadinho, né? E os freios deixavam a comida na porta nas horas combinadas, me avisavam por WhatsApp que já estava ali para que a gente nem se visse. Foi muito interessante. Mas foi um tempo de graça também, devo dizer, e acabei tendo a oportunidade, nesse tempo de fechamento da pandemia, de ler sobre as missões, de ler vários livros, de entender o discurso atual da igreja com relação à questão missionária. E depois que a pandemia foi dando espaço, a gente começou a visitar alguns países, algumas missões. Este ano, neste ano de 2023, foi o ano que eu consegui completar muitas viagens. Certo. Né? Eu estive, com a graça de Deus, presente em alguma das nossas missões nos 5 continentes. Né? Até na Oceania, estive em Papua Nova Guiné, que é um dos países da Oceania, visitando a presença dos capuchinhos ali. Né? Foi uma experiência muito interessante. Eu nunca pensei em trabalhar com isso, mas eu me sinto muito feliz. O meu lema de ordenação sacerdotal era: ide e anunciai ao mundo inteiro, Jesus é o Senhor. E tinha em 7 línguas essa Jesus é o Senhor, estava escrito em português, em espanhol, em guarani, que é a língua do Paraguai, em Swahili, uma língua africana, em coreano, uma língua asiática, em latim, né? E acho que em italiano também. Bom, estavam 7 línguas e eu sinto que este cargo, esta missão que a ordem me confiou, é uma realização daquilo que era o sonho já na ordenação. Olha só. Né? De ir no mundo inteiro, de poder anunciar. Então eu sou muito agradecido a Deus pela vocação, muito agradecido a Deus de ser um capuchinho, né? Eu sou muito, muito feliz de ser um frei, de ser um irmão menor. Né? Cada vez mais eu me sinto convencido do nosso carisma, né? Da importância dele, de ser, em primeiro lugar, um irmão, né? De aceitar a fraternidade como lugar específico da vida evangélica. Né? Um frei que eu não conheço, que tem outra cultura, que tem talvez outro cor de pele, tem outro cheiro, né? Sim. Que tem outro caráter, que tem uma idade muito diferente da minha, mas a gente dizer, nós queremos praticar o evangelho juntos, né? E eu vou te perdoar, e eu vou te servir, e eu vou te ajudar, e não importa, porque amar é uma decisão, né? Eu decido de ser fraterno, eu decido de te amar, ainda que eu não goste de você. Eu decido de te amar, né? Porque é mais do que um sentimento. Isso. É uma decisão, né? Então, eu agradeço a Deus muito por isso, por essa vocação, por esse estar ao serviço. Muito bem, meu irmão, minha irmã, você já percebeu quem é então, Frei Mário Osvaldo. A conversa já tá boa, mas vai ficar melhor, porque agora eu vou servir um cappuccino. Opa! Aceita? E Aceita! vamos... Eu sempre me sinto um pouquinho, não sei, de tomar um capuchinho sendo um capuchinho. Mas eu acho que é bom, né? É muito bom. Esse aqui é muito top. Frei, enquanto eu vou servir o nosso cappuccino, peço simplesmente para o senhor dizer assim,
para você, É. Francisco, filho da igreja, é verdade isso? É completamente verdade, Frei. Francisco de Assis, ou seja, é impossível não entendê-lo sem a igreja, né? Sem a igreja, sem a liturgia, sem o que ele, essa vontade dele de servir, de ser católico, né? De ser católico. Então, em algum momento, porque talvez nós mesmos não estudamos tanto Francisco de Assis na sua totalidade, a gente esqueceu um pouco. E os estudos do franciscanismo, eles foram despertados por um tal de Paul Sabatier. Esse Sabate. Paul Sabatier, ele era protestante. E foi ele quem começou a ler os escritos de São Francisco, a interpretar as biografias. Mas como bom protestante, ele tratou de ver signos de protestantismo no franciscanismo, no Francisco de Assis. Sinais. Né? Sinais. Ele tratou diversas coisas. Mas aí a gente se armou, a gente foi estudar com olhos católicos Francisco de Assis e a gente viu que não. Francisco é católico desde a medula dele. Né? Ele é um homem completamente católico. E um dos sinais mais bonitos disso é o modo como ele se relaciona com a liturgia. Né? A liturgia ela é um modo fantástico de perceber a catolicidade de Francisco de Assis. E nesta tua fala sobre Francisco ali, poxa, mas será que tem sinais do protestantismo ou não? Faz sentido com algo que eu já ouvi, de que parece que Francisco de Assis foi um Lutero aperfeiçoado, como que um Lutero dentro da igreja. Como que... Já escutei isso até de frade. Como que o senhor pode nos elucidar melhor essa questão? Então, as pessoas que dizem isso, elas estão influenciadas de Paul Sabatier, porque isso é o que Paul quis dizer, né? Um predecessor de Lutero. Ele queria colocar essa ideia, né? Como aquele que não aceitava muita coisa da igreja, que questionava, que deu um soco no estômago da igreja, alguns chegaram a dizer, né? Mas não, Francisco não teve isso. Francisco, ele quis ser um homem evangélico, ele quis viver o evangelho com toda a sua radicalidade, mas com um amor e uma devoção aos sacerdotes, aos bispos, ao Santo Padre, muito, muito católica. Ele nunca pensou em desafiar a igreja, nunca pensou nisso. Francisco, eu acho que é um desaforo muito grande com o que ele viveu, tratar de ver protestantismo nele. Perfeito. Não tem essa, ele não tem essa preocupação, ele não tem essa necessidade, ele não tem essa vontade. Ele quis ser católico porque para ele a verdade da revelação ela está conservada na Igreja Católica. Aos poucos, com os nossos episódios, nós vamos aprofundando mais a vida de Francisco de Assis, de Clara, do franciscanismo mesmo, né? Trazendo elementos bem concretos. Sim. E uma coisa é muito fato de que ali no final do século XII, início do século XIII, a igreja está num tempo muito de auge da ostentação, de poder imperial e assim por diante. E mesmo assim, Francisco não fala um A contra a igreja. Não, ele admira, né? Francisco viu a construção das grandes catedrais. É na época de Francisco que se está construindo, não sei, a igreja de Milão, o Domo de Milão, que é lindíssimo, de Paris, de Chartres, mas também a própria Catedral de Assis está sendo construída na época de Francisco de Assis. E ele gosta de ver essa grandeza, porque isso fala da grandeza de Deus para ele. Ele não é que ele diz que isso não tem que ser, ou seja, o Lutero vai protestar. Né? O Lutero, ele admira, ele fica assim, admirado de entrar nesse lugar. Talvez não é o que ele quer para ele, não é o que ele quer para os seus irmãos, mas ele não tem uma palavra em contra disso. Né? Ele não é uma pessoa que desafia, que diz, o Papa está errado porque eles têm luxo. Não, ele obedece ao Santo Padre, ele quer estar aos pés do Santo Padre. Eu acho que Francisco ele é um homem que entendeu o significado da minoridade. Né?
Ele entendeu que para ele a sua vida evangélica passa por estar por baixo, por ser submisso, e ele mesmo diz, a toda humana criatura. Né? Então ele não se faz problema, ele não vive assim, a amargura de ver que... Não, ele é católico e ele entende, por exemplo, mesmo o sacramento da ordem, né? Como ele ama os sacerdotes. Né? Então, todos talvez as heresias que surgiram na sua época, questionam, dizendo que, não, se um sacerdote, ele moralmente, ele não está bem, os sacramentos que ele realiza tampouco podem ser considerados válidos. E Francisco nunca participou dessa ideia. Francisco, o padre pode ser o pior que seja, mas se ele impôs as mãos sobre ti e rezou a oração de absolvição, você pode ter certeza que você está perdoado. Pode ser que ele vá para o inferno. Então, é interessante como Francisco fala do amor dele pelos sacerdotes. Certo. Ele diz, eu não vejo outra coisa neste mundo que me dê a presença de Jesus Cristo que não seja o sacerdote. Né? Então ele diz, se um sacerdote foi ordenado pela igreja, é um sacerdote católico, a sua ordenação foi válida, ele participa deste poder de sucessão que vem desde os apóstolos e chega até nós hoje. Então, ainda que ele seja pobre, ainda que ele seja pecador, ainda que ele seja o que for, eu quero beijar as suas mãos. Eu não quero ver o seu pecado, eu não quero ficar me inteirando do seu pecado, eu não quero estar sabendo. Porque eu reconheço nele uma presença de Cristo. Né? Porque eu sei que através das suas mãos, ele me dá o que eu preciso para a minha salvação. Né? Ele é um instrumento e eu agradeço a Deus de existir esse instrumento. Ainda que ele tenha aí as suas misérias. Ainda, né? Isso Francisco fala nos seus escritos para todos os cristãos, né? Do modo como, ou para os seus irmãos, como acolher, como aceitar os sacerdotes. Porém, quando ele fala com os sacerdotes, aí ele é forte. Ele diz, olha, meus irmãos, tomem consciência do que vocês são. Né? Tomem consciência. Se Maria é venerada porque levou no seu ventre, né? Se João Batista é venerado porque colocou a água, se a pedra do sepulcro ela é venerada porque teve o corpo... Imagine vocês que tocam o corpo e o sangue do Senhor, vocês que administram, vocês que dão às pessoas, sejam santos. Né? Então, mas é muito bonito perceber essa dupla sensibilidade. Né? Uma coisa é o que ele fala para os fiéis, para os freis, para os outros, no respeito, no amor que devem ter aos sacerdotes. Né? Ele não queria julgar os sacerdotes, ele não queria estar aí colocando por si, e ele nem foi sacerdote. Sim. Ele nem foi. Né? Então, eu acho isso muito bonito. Mas quando ele fala aos sacerdotes, ele tem uma consciência muito grande do que é o ser sacerdote, do que é essa missão. E aí ele exige assim, entre aspas, o máximo de coerência, o esforço por ser bom, né? Por fazer bem, realizar bem a missão deles. Mas quando nós olhamos para Francisco, na sua vivência de pobreza, de minoridade, de fraternidade, assim por diante, e também fazemos um link com o sonho que o Papa teve de que a igreja estava caindo, acredito que era a Basílica de São João Latrão, e apenas Francisco estava por segurar. Não seria também uma forma desta reforma, de uma reconstrução, como também ouvimos, né? Vai, reconstrói a minha igreja? Claro, eu acho que sim, ou seja, Deus não abandona a igreja de Deus, e Francisco entendeu isso, né? E Francisco é uma das pessoas que a providência quis que segurasse a igreja, que ajudasse numa reforma da igreja, que ajudasse para que exista autenticidade na igreja. Né? Isso é muito interessante, porque a igreja ela não está isenta de pecado desde a sua origem. Quando tinha só 12, um deles vendeu Jesus por 30 moedas. Né? E a igreja superou essa crise. Né? Imagina, eram só 12, tiveram a formação com o próprio Jesus, Sim, sim. Foram acompanhados por ele, foram escolhidos por ele depois de oração e tudo, e um deles vende ele com 30 moedas. O outro nega 3 vezes, né, e tudo. E a igreja, eu imagino que deve ter tido uma crise muito grande com Judas. Eu imagino que a igreja deve ter... E agora o que fazer? Né? Um dos nossos foi quem traiu, um dos nossos vendeu o mestre, né?
mas a igreja superou. E a igreja, ela vai passar a história inteira tendo sacerdotes, tendo bispos que caem, que fraquejam, e porque todos nós somos fracos, todos nós somos de barro, e Francisco entendia isso. Mas Francisco também entendia que essa igreja ela é sempre acompanhada por Deus, porque a igreja é de Deus. Né? É Ele que não vai deixar as portas do inferno prevalecer. Né? É Ele que vai segurar, é Ele. E Francisco foi um instrumento disso. Eu reconstrói a minha igreja, que ele entendeu no começo como uma reconstrução material, né? De fato, ele viveu como pedreiro, por assim dizer, né? Por 3 anos. Ele se fez eremita, porque Francisco, quando ele se despiu diante do bispo de Assis e decidiu dar a sua vida para Deus, ele não pensou que estava fundando uma ordem, ele quis ser um eremita e começou a viver como viviam os eremitas do seu tempo, usando a roupa que eles usavam e vivendo a dinâmica de vida que eles tinham. E ele reconstruiu a igreja de São Damião, depois ele reconstruiu a igreja de São Pedro, que hoje nós não sabemos nem onde é, não tem mais ruínas. Depois ele reconstruiu a igreja de Santa Maria dos Anjos, da Porciúncula. Ali na Santa Maria dos Anjos é que ele escuta numa missa o evangelho do envio dos apóstolos. E ele escuta de que vão pelo caminho, não levem nada, não levem nem bolsa, nem pão, nem reserva, nem sandália, nem isso. E ele olha para si mesmo e diz, oi, eu não estou vivendo isso. Né? Bom, é interessante porque ele escutou em latim o evangelho e talvez não tenha entendido bem. Quando terminou a missa, ele vai e diz para o padre, padre, o senhor me explica bem esse evangelho? Que parece que tem alguma coisa que é para mim, mas eu não entendi bem. Certo. Não sabemos se o padre fez uma homilia ou se o padre só traduziu o evangelho para o italiano, a língua coloquial deles. O fato é que quando termina aquela leitura, ele diz, olha, faz 3 anos que eu me converti, mas eu ainda não estou vivendo isso que está dizendo aí. Deixa eu mudar. Né? E tira a roupa de eremita e manda fazer um hábito em forma de cruz, né? Para dar a ideia de ser um homem crucificado. Tira a correia, coloca uma corda na cintura, tira as sandálias. Né? Então, o franciscano, ele começa 3 anos depois da sua conversão. Olha que interessante. E escutando o evangelho na missa. Né? Na missa. Isso é um dos temas que eu trabalho num livrinho que eu fiz sobre Francisco e a liturgia, que é justamente Francisco é o homem evangélico, mas ele só conhece o evangelho que a igreja dá na missa. Ele não teve um livro dos evangelhos para estar lendo assim todo dia em casa. Tem muitos textos dos evangelhos que talvez ele nem nunca tenha escutado. Porque na missa daquele tempo não se liam todos os evangelhos como nós lemos hoje no atual ano litúrgico. No ano litúrgico de Francisco de Assis, eram algumas perícopes do Evangelho, as mais importantes, certamente, mas tinham muitos textos que, porque eram um pouco obscuros, ou porque eram polêmicos, ou porque né, eles não eram lidos. E estes, Francisco possivelmente nem teve contato. Então, o homem evangélico é o homem litúrgico, porque o seu evangelho é o evangelho da liturgia. E ele foi meditando esses evangelhos, porque mesmo quando ele não ia na missa, se estava no retiro no Alvérnia, ou estava doente, não tinha possibilidade de ir na missa, ele queria escutar o evangelho daquele dia. E ele mandou copiar um evangeliário, que tinha os textos que se lia na missa, e um dos freis ia e lia para ele o evangelho daquele dia. E ele tinha uma memória privilegiada. A meditação, a Lectio Divina, seguramente ele passava memorizando o evangelho do dia. Né? Por isso que quando ele vai fazer os textos, ele faz uma coxa de retalhos de textos bíblicos, que são os textos que vêm da liturgia, ou da liturgia das horas, ou da liturgia da missa, aqueles textos que ele escutava e meditava. Né? Então, é muito interessante perceber este Francisco, a sua vocação, que ela é completamente eclesial. Ele bebe nas fontes da igreja. Né? É fantástico. E o conhecimento, por exemplo, que ele tem da patrística, porque de repente ele usa frases da patrística. Da onde vem? Ofício das leituras. Né? É ali que ele escuta os padres da igreja, que ele medita, e de repente tem ideias em Francisco de Assis, que são ideias que vêm dos padres da igreja. Verdade. Não sei, pensamos
as sementes do verbo estão em toda parte. Né? Essa é uma frase patrística. Mas, de repente, Francisco diz aos seus freis que a gente, quando chega em contato com outras pessoas, outra cultura, onde esteja, até no meio dos pagãos, a gente tem que procurar o bem. Porque aonde está o bem, Deus já chegou. Né? Se em alguma cultura indígena, se nos sarracenos, nos muçulmanos, existe o bem, Deus está ali, porque é Deus o promotor do bem. Então o missionário ele tem que chegar, a primeira coisa não é já começar a ensinar, a primeira coisa é viver no meio deles e descobrir aonde já existe o bem. E começar a ajudar a promover o bem que já está ali. Que não deixa de ser as sementes do verbo estão em toda parte. Né? Deus, na sua criação, já impregnou o mundo e as culturas, na sua busca natural de encontro com um ser superior, elas vão produzindo coisas que estão nessa busca do bem, que estão gerando bem. Né? Então, por muito tempo, talvez na evangelização, a gente falhou, porque de repente a gente pensava que tudo que é local, que tudo que é cultura local é demoníaco. Né? Mas não. Seja os padres da igreja e seja em Francisco de Assis, a gente já percebe essa ideia bonita de que o bem está em toda parte. Porque Deus chegou antes. Deus chega antes que o missionário. Né? Que lindo. E o senhor estava me fazendo recordar de uma frase do Frei Márcio, que conduziu aqui também uma conversa, né, conosco, sobre os 800 anos do presépio de Grétio, né? Sim. Em que ele dizia, porque eu perguntava para ele, poxa, mas como é que Francisco tinha toda essa noção da encarnação, né, do verbo e tal, se ele não fez teologia? E a mesma coisa eu digo para o senhor, ele não fez eclesiologia, né? E nós dizemos, não, Francisco é filho da igreja. E o Frei Márcio, né, dizia que Francisco fez a teologia dele na liturgia. E o senhor hoje me diz que a liturgia é uma prova para dizermos que Francisco é um homem eclesial, que é um filho da igreja. Assim mesmo. A igreja, ela tinha um axioma na sua antiguidade, que ela dizia lex credendi, lex orandi. Ou ao contrário, como se queira. A gente acredita naquilo que a gente reza aquilo que a gente acredita. Então, Francisco de Assis, ao meditar as orações da liturgia, ao meditar os textos sagrados que eles são dados, mas já com uma mentalidade eclesial. Então, ele não tem um acesso direto ao Evangelho, ele tem um acesso que dá através da liturgia, que já tem uma interpretação eclesial. Né? Por que se cortou essa primeira frase? Por que se cortou essa outra? Por que esse texto é assim, este pedaço somado com este outro e que se tirou essa parte do meio? Né? Que às vezes alguns biblistas querem dizer que os liturgistas se equivocam, porque como vão adaptar os textos para usar no contexto litúrgico? Mas isso é o que a gente aprendeu com Jesus Cristo, né? Jesus Cristo entrou na sinagoga, deram para ele o livro para ler, ele vai, abre no texto que ele quer, de Isaías, começa a sua leitura, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, mandou evangelizar os pobres, e ele põe um ponto final, não no ponto final do texto, porque o texto continuava com a ameaça. Sim. E vai chegar o dia da raiva, vai chegar o dia... Ele cortou, essa parte ele não leu. Então, a liturgia ela faz isso, né? Ela, imitando Jesus, na leitura que ele faz, ou seja, se é uma liturgia da dedicação de uma igreja, a gente vai colocar o texto, mas o texto adaptado para aquela liturgia, né? Sim. Depois tem uma frase que ela está meio... se tira. Porque talvez no estudo bíblico ela é importante, mas no contexto litúrgico, não. No contexto litúrgico ela é dispensável, né? Mas Francisco, ao receber a Bíblia, ao receber os evangelhos através da liturgia, ele já recebe com o pensamento da igreja, né? Isso é muito interessante. Então, o que dizia o Frei Márcio é uma verdade, né? Francisco fez teologia na liturgia, porque a gente reza o que acredita, a gente acredita no que reza. E com isso o senhor já deu o spoiler do teu livro. Francisco e a liturgia, esse é o tema? Esse é o tema. Frei, um pouquinho a gênese deste livro, Por né? favor. Eu fui estudar liturgia e as pessoas riam, né? Porque o Instituto de Liturgia em Roma, o talvez o mais consagrado, ele é dos beneditinos. Eles têm ali aonde o Pontifício Ateneu Santo Anselmo,
aonde se estuda a liturgia. Eles colaboraram muito na reforma litúrgica, né? Os beneditinos estão sempre assim nessa... Mas eles olham assim para os franciscanos, né? Porque eles dizem, Não só lá, né, Frei? não, em toda parte. Toda A gente parte, tem uma né? fama ruim com relação à liturgia. Exatamente. A gente tem... E mesmo ao interno da nossa ordem, muitos freis acreditam que ser franciscano Uhum. é não dar muita importância à liturgia. Porque para Francisco a liturgia não é importante. Para Francisco o importante é a pobreza. Para Francisco o importante é a espontaneidade, sair, abraçar a árvore, correr atrás da borboleta, cantar não sei que coisa, né? A gente pensa isso. Então, muitas vezes se faziam piadinhas, né? Comigo e com os outros freis que estavam ali no Instituto de Liturgia. Por quê? Porque a gente tem uma fama não muito boa, né? E isso assim é muito interessante, porque estando no Paraguai, me colocaram de responsável da liturgia papal quando o Papa foi no Paraguai, em 2015. Eu estava lá. Então, Eu estava lá. que bonito. Eu sou testemunha. Testemunha. Então, eu fui no Vaticano para negociar com o mestre de cerimônias as propostas de Paraguai para as liturgias papais no Paraguai. Então, quando eu cheguei e que abriu a porta e o mestre me viu, ele disse, que surpresa, não pensei de ver um capuchinho nisso. E eu disse, olha, Monsenhor Guido Marini, é o que a gente tem, o senhor tem que se acontentar, né? Boa. E aí ele disse, não, por caridade, Frei, eu amo os capuchinhos, eu nasci ao lado de um convento capuchinho, eu fiz a minha primeira comunhão com os capuchinhos em Gênova. E foi muito bonito o diálogo com ele, né? As propostas, como a gente foi conversando. Mas isso para que você veja, né? Quando o Papa estava no Paraguai, então eu fazia parte da comitiva papal, estava no mesmo hotel de toda a delegação, né? E quando eu fui tomar café da manhã, Monsenhor Parolin, que é o atual secretário de Estado, me encontra no elevador e diz, que surpresa ver um capuchinho trabalhando na liturgia, né? Então, só para dizer, a fama que a gente tem, né? Posso contar uma piadinha, Frei? Manda ver. Então, porque é uma das piadinhas que eu aprendi lá no Santo Anselmo, né? Que faziam com vocês. Dizem que um grupo de senhoras tomava o café da tarde, assim, numa cidade importante, daí elas sentavam, tomavam café, e cada dia elas tinham assim, um podcast, né? Elas tinham um tema de conversação, né? E um dia saiu o tema das missas, né? Qual missa você vai? Então aí uma disse, eu gosto de ir na missa dos jesuítas, porque a homilia é precisa. Tem 3 pontos, né? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão precisa. A outra diz, não, eu gosto de ir na missa dos salesianos, porque é uma missa juvenil, tem bateria, tem umas músicas bem jovens, bem agitadas, ninguém dorme naquela missa, né? A outra diz, eu gosto de ir à missa dos beneditinos, porque a liturgia é fantástica, tem incenso, tem latim, tem isso, tem aquilo. Não sei. Outro disse, eu gosto de ir à missa dos padres de Schoenstatt, porque Maria é o mais importante, né? Nossa, ali é tudo, a 3 admirável, não sei o quê. Bom, e uma delas estava quietinha lá no seu cantinho, não dizia nada, né? E as outras disseram, mas, fulana, você vai à missa? Sim, eu vou à missa. E aonde você vai? Olha, para ser sincera, eu gosto da missa dos capuchinhos. E tô dizendo, dos capuchinhos? Mas que tradição tem os capuchinhos? Por que a missa dos capuchinhos? E ela disse, olha, na verdade eu gosto de ir lá porque cada missa é diferente. Cada um faz de um jeito. Então aí, era a piadinha que tinha em Santo Anselmo sobre os capuchinhos e... Dessa espontaneidade. Exato, dessa espontaneidade, desse não estar muito atento, não estar muito preso, né? Mas então, isso fez nascer em mim uma curiosidade, né? Porque de repente a gente lê algum texto e percebe que em Francisco existe uma sensibilidade litúrgica. Mas não... Primeiro porque ele não conheceu essa palavra liturgia, ela não aparece em nenhum dos escritos. Porque quando se traduz do grego ao latim, também a liturgia, ou seja, isso é muito bonito porque o latim ele não teve sempre presente. O latim ele entrou na liturgia católica no século IV.
Até ali, em Roma, se rezava em grego, né? E não se aceitava o latim porque o latim era a língua vulgar, era a língua do povo. Não se aceitava e não pode ser. Então, ali começou um processo para que o povo entenda, é melhor que a gente comece a rezar em latim, né? Para que o povo participe, é melhor que a gente passe. Mas foi muito difícil, porque os evangelhos tinham sido escritos em grego, então as pessoas achavam que traduzir do grego ao latim era trair o mistério, né? Mas, no final, venceu o bom senso, venceu a ideia paulina de que eu não posso dizer amém se eu não entendo o que está sendo dito. Certo. Então, quando se traduz toda a liturgia, se traduz também a palavra liturgia. A palavra liturgia, ela não entrou na Idade Média. Ninguém na Idade Média conhecia a palavra liturgia, ou seja, desde a alta Idade Média, abaixo da Idade Média, não se conhecia. Francisco nunca escutou, ou talvez quando ele esteve no Oriente, nos ritos orientais, ele tenha escutado Divina Liturgia, talvez. Mas nos escritos essa palavra não aparece nenhuma vez. Aparece ofício divino, né, para tudo o que era liturgia, né, ofício opus dei, né, obra de Deus, para referida ao que é a liturgia, mas a palavra liturgia não. Então, lendo os textos, você diz, não, liturgia não era importante, porque nem foi citada. Mas é que a palavra liturgia, ela entra no contexto católico só no Renascimento, que se latiniza uma palavra grega. Né? Aí ali se começa a usar liturgia, liturgiaram, mas antes não tinha. Certo. Né? Então, primeiro isso. Segundo, claro, os escritores daquela época, eles não criaram um capítulo para falar da experiência litúrgica de Francisco, porque essa não era uma temática. Mas existem pequenos indícios, né? Então, quando eu terminei de defender a minha tese, que eu voltava para o Paraguai, eu fui para a nossa biblioteca e comecei a fotocopiar todos os textos possíveis e imagináveis que podia ter alguma relação de Francisco. Francisco e a oração, Francisco e a piedade, Francisco e o evangelho, tudo que podia ter Francisco e a Eucaristia, tudo eu fui fazendo fotocópia e vim com um calhamaço de coisa. E comecei a ler. E li todos esses textos muito interessantes, alguns muito, muito bonitos, importantes, e fui ler todos os escritos franciscanos, todos os escritos de Francisco, seus manuscritos, seus escritos pessoais, e todas as biografias e relatos daquela época, buscando indícios da sua relação com a liturgia. Né? E daí a gente escreveu um livrinho em espanhol, o seu original é em espanhol, Francisco de Assis e la Liturgia. Este livro eu pedi a uma editora de Espanha, que é aquela que publicou os melhores escritos de franciscanismo em espanhol. Uma coleção que se chama Hermano Francisco. E eles decidiram de publicar no número 71 desta coleção. Eu fiquei muito feliz por isso, porque foi, para mim, uma grande surpresa que eles tenham aceitado. Né? Então, este livro, ele foi traduzido ao português. Né? Eu agradeço muito um dos freis, que é o secretário de língua portuguesa, né? Frei Ferdinand, que está na Cúria comigo em Roma, e ele traduziu ao português. Né? Porque eu, depois de 28 anos fora do Brasil, vocês já se deram conta que meu português é um pouco complicado, né? Mistura, troca. Exato, de tudo, uma salada. Mas então ele traduziu e pudemos publicar agora. Que bênção. Para estar à disposição dos franciscanos e franciscanas do Brasil, né, a publicação em português, Francisco de Assis e a Liturgia, em que, a partir dos indícios, eu trato de construir um discurso, por assim dizer, mais ou menos completo, como foi a sua relação com a liturgia. Então vamos fazer assim, ó. Para o senhor não contar o teu livro, Ah. obviamente, né, mas para a gente dar um spoiler, colocando dentro dessa temática Filho da Igreja, Francisco um Filho da Igreja, faça uma síntese. Uma síntese. Oi. Vamos lá, o senhor como é que se diz? É o proprietário da obra. Né? Então, nos apresentando elementos de que nos ajude a sermos também, como Francisco, filhos da Igreja. Amém? Então, a primeira coisa que eu acho que eu já acenei é a questão do Evangelho. A sua relação com o Evangelho não é uma relação direta, mas é uma relação através da liturgia. Certo. Né? Francisco quer meditar o Evangelho de cada dia.
né? Se nós fizéssemos isso, já seria o suficiente, porque todos os valores franciscanos ou os valores católicos nós bebemos no Evangelho. Não existe nada que eu precise inventar de outro modo. Se uma pessoa participasse da missa diária, escutasse o Evangelho e o pregador do Evangelho também estivesse atento a ir formando, seria uma coisa fantástica. Não precisa de outras catequeses, não precisa de outra coisa. O segundo, está intimamente ligado a isso, é o ano litúrgico. Né? Francisco, ele bebeu da liturgia no ano litúrgico. Ele não tinha uma consciência como nós hoje temos do ano litúrgico. Mas igual, todas as cadências da sua vida se deram com relação às datas importantes e mudanças do ano litúrgico. Ele vivia intensamente o advento. E por isso ele quis celebrar o Grécio, porque ele meditava, ele tinha estado também na Terra Santa, ele tinha visto as grutas, e quando ele esteve ali em Grécio, ele viu a gruta e disse, aqui é um lugar perfeito, parece aquilo que eu vi na Terra Santa. Certo. E quis celebrar ali, mas ele disse, eu quero ver com os meus olhos, né? Eu quero entender, eu quero que essas palavras do Evangelho, elas se tornem vida. E isso foi fantástico. Mas depois a Quaresma, como ele vivia, ele vivia muitos tempos de jejum durante o ano. E os seus tempos de jejum, eles estão marcados pelo ano litúrgico. Eles começam em festas ou concluem em dias importantes do ano litúrgico. E só não era tempo de jejum para Francisco, de penitência, só o tempo de Natal, logo depois do 25 até o dia 6 de janeiro. Depois ele já começava um tempo de penitência, depois já emendava com a Quaresma a grande. Depois, o tempo de Páscoa também não tem penitência. Isso é profundamente litúrgico, né? Ele não jejuava, talvez tenha dito adjunava, porque é espanhol, mas ele não jejuava desde o dia de Páscoa até o dia de São Pedro e São Paulo, que é praticamente todo o tempo pascual. Né? Depois ele começava de São Pedro e São Paulo, uma data do ano litúrgico, até o 15 de agosto, era um tempo de jejum. Do 15 de agosto ele começava outra quaresma, a quaresma de São Miguel, até o dia 29 de setembro. Depois, é incrível que o mês de outubro ele não jejua. No mês de outubro não tem. Depois ele começa outro, do dia de Todos os Santos até o Natal. Né? É incrível. E aí, a gente entende muito bem, liturgicamente, por que não jejuar no tempo de Natal e por que não jejuar no tempo de Páscoa. O outubro, eu não sei o motivo, mas faço uma hipótese de que é porque é o tempo da colheita. É o tempo dos trabalhos, e os feios trabalhavam muito duro. Faz sentido. Talvez seja por isso, porque o mês de outubro na Europa, ele começa com a ação de graças pelas colheitas. Né? Então eles trabalhavam, os freis trabalhavam com as mãos, isso talvez seja um dos motivos que eles não jejuavam neste mês de outubro. Bom, depois, no livrinho, então, tem a questão da Eucaristia. Né? E a Eucaristia não só como devoção, porque muitos dos que falam Francisco e Eucaristia, vem a questão da devoção a ele, à Eucaristia. Mas Francisco, o que ele fala é a celebração da missa. Francisco não conheceu na sua vida uma adoração ao Santíssimo. Ele foi bem posterior. Ele nunca viu uma custódia. Estava começando na França já alguma coisa na sua época, e ele já tinha escutado falar, e ele diz, olha, eu sei que na França, né? E ele até queria ir para a França para ver isso, mas ele não teve essa possibilidade. Mas então, porque a festa do Corpus Christi, ela surge um pouco, uns 40 anos depois, surge a festa de Corpus Christi. Então, que já estava começando essa devoção. Certo. Mas Francisco não conhece, ou seja, oponer Clara com uma custódia, com um ostensório na mão, é uma coisa anacrônica. Clara não conheceu este tipo de culto ainda. Né? Mas, então, Francisco ele tem uma ideia da Eucaristia como evento celebrativo. E ele quer participar da missa com toda a intensidade. Ainda que ele diga assistir, ele quer realmente com todo o coração, ele quer dar reverência. Né? E ele diz ao corpo e sangue. E isso significa o contexto da missa, porque não se guardava o corpo e sangue. No sacrário ficava só o pão eucarístico, a hóstia consagrada. Né? Ou ele diz,
derramem em todo o vosso coração, pasme o homem inteiro, né? Quando nas mãos do sacerdote no altar tem... Ou seja, ele está falando do evento missa. Que lindo. Né? Que isso é uma coisa muito interessante, porque de repente a gente começa com uma espiritualidade eucarística que ela quer insistir muito sobre a adoração e perde noção do evento original, que é a missa. A missa é o maior ato de culto à Eucaristia. Nenhuma adoração é mais importante que a missa. Ninguém deve ficar na capela do Santíssimo na hora que está fazendo a missa. Isso. A missa é a melhor adoração que existe. Depois, a outra adoração, ela é uma continuidade daquilo que se celebrou. Então, é muito bonito ver em Francisco essas indicações. E isso né? o senhor vai trabalhando no livro. Isso tá ali. Tá ali. Tudo que eu encontrei de indício, de uma frase assim perdida lá não sei aonde, mas a gente Show. interpreta, porque eu fiz uma leitura intencional dos escritos. Né? Eu busquei, aqui está dizendo, né? Então de repente diz Francisco, para ele, Celano diz, ele sentia um pecado não participar de ao menos uma missa ao dia. Né? Então, o que quer dizer isso? Que quando ele podia ir 2 missas, ele ia. Né? E para ele não era um peso, não era difícil. Né? Se ele podia... Na sua época, não tinha muita possibilidade de ir 2 ou 3 missas, porque todas as missas eram de manhã. Né? Não existia missa pela tarde na igreja, estavam proibidas as missas vespertinas. E depois os sacerdotes tinham que estar em jejum desde a meia-noite até a hora da missa, até a comunhão. Eles não podiam comer nada. Então o sacerdote, muito bom, eles queriam rezar o mais rápido possível e de manhã cedo. Assim, quanto mais cedo, para depois ir para o café da manhã. Né? Pô, legal essa curiosidade. Mas quando ele podia, ele ia a 2 missas. Certo. Né? Então, isso eu digo para os freios, eu digo para os formandos, né? Porque às vezes a gente encontra certos freios, não, uma missa basta. Ou seja, claro que basta, sem dúvida. Mas Francisco de Assis dizia, julgava um pecado não assistir ao menos uma missa ao dia. Se pudesse ter, vamos, é um prazer, não é um peso. Né? Não é uma obrigação, é uma graça. É uma graça. Né? Então, e depois, talvez o discurso mais bonito nesse livro é a questão de relação de Francisco com a liturgia das horas. Porque no começo ele não conhece, ele não sabe que existe isso. Então, quando os freis, a primeira vez, perguntam a ele, o que a gente reza? Ele diz, olha, a gente reza, te adoramos, Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as igrejas do mundo inteiro, e te benzemos, porque pela vossa Santa Cruz redimiste o mundo. E a gente reza o Pai Nosso. Era essa a oração. E ficar em meditação diante da cruz. Nada mais do que isso. Esse era o jeito de rezar. Exato. Mas depois, eles se dão conta que nas catedrais, que nos monastérios, os mosteiros, exato, nos mosteiros, os cônegos regulares, os padres, eles rezam outra coisa. O que estão rezando? Estavam rezando os salmos, estavam rezando a liturgia das horas. Então, eles não tinham como rezar, mas eles iam nas igrejas para escutar essa oração. E no Testamento Francisco diz, e nós ficávamos nas igrejas, né? Ele diz, e é isso que ele está dizendo, a gente ia para escutar a liturgia das horas. E eles começaram a conhecer a liturgia das horas. Princípio paulino. A fé vem pelos ouvidos. Isso. Mas os que sabiam ler, eles aprendiam a ler com o saltério, com os salmos. A escola de alfabetização na Itália funcionava com os salmos. Então, muitos deles sabiam os salmos de memória. E na liturgia das horas, quando você começava o salmo, eles rezavam. Depois eles escutavam a antífona, depois eles escutavam a leitura. Mas é assim. Até que entrou pela primeira vez um já sacerdote na ordem. E esse deve ter trazido os livros litúrgicos da liturgia das horas. Também é importante entender que quando surge a ordem, não existia um livro de liturgia das horas. Existia o antifonário, existia o inário, existia o leccionário para as leituras, existia o saltério para os salmos, existia o sacramentário para as orações. Certo. Então, eram livros distintos. Você precisava de uma biblioteca para rezar a liturgia das horas. E ter esses livros era caríssimo, muito caro, porque não existia a imprenta. Hoje em dia, a gente não se dá conta do que era, na época de Francisco, ter um livro. Né? O livro era feito com pele de ovelha.
pele de ovelha raspada e tinha que escrever letra por letra, pintar letra por letra, né? Pintar. Então, para escrever um livro desses, se tomava, às vezes, vários meses, um monge copiando. Se tinha que matar muita ovelha, tinha que secar essa pele da ovelha, tinha que fazer 500 coisas até cortar Meu tudo. Deus. E, às vezes, quando se raspava para tirar um que estava escrito Sim. e escrever outra coisa para aproveitar a pele da ovelha, né? Hoje em dia a gente não tem conta dessa dimensão. Então, Sim. ter uma Bíblia naquela época era sem dúvida mais caro do que ter um carro do modelo mais caro de hoje. Né? Era caríssimo, era, não sei, eu li em algum momento que eram mais de 300 ovelhas para poder copiar uma Bíblia. Porque copiar uma Bíblia era o trabalho de um monge de mais de um ano. Nossa. Mais de um ano para poder copiar. Uma. Não era fácil, imagina. Né? Então, Francisco de Assis, ele começa a ver a liturgia das horas, ele começa a entender que a liturgia das horas, ela faz a vida do consagrado. Né? Porque quem consagra a sua vida tem que consagrar o seu tempo. E ela Repete, porque temos vários freis e irmãs que nos ouvem. Repete essa frase. Quem consagra a sua vida tem que consagrar o tempo. Não tem sentido dizer que eu sou um consagrado se eu não consagro a passagem do tempo na minha vida. Que coisa linda. Se eu não rezo de manhã, se eu não rezo ao meio-dia, se eu não rezo à noite, não tem sentido. Eu não sou um consagrado só por trabalhar em obra social. Né? Se eu só trabalho em obra social, eu sou um filantropo, eu sou um membro de uma ONG. Né? Mas se eu sou um homem consagrado, uma mulher consagrada, uma boa parte do meu tempo, ela deve ser dada para Deus, né? Na oração. E a igreja tem uma fórmula de oração para isso. E Francisco, quando descobre isso, ele fica apaixonado. Então, já na primeira regra, na regra que a gente diz não bulada, que ela é do 1221, a última versão. Mas a gente não sabe quando essa norma entrou, porque cada ano eles iam colocando normas e tinha um capítulo, e eles aprovavam e continuavam. A gente não sabe quando. Mas ali já diz que os freis rezem a liturgia das horas como reza o clero da onde eles estão. Né? Os padres. Por quê? Porque não era unificada a liturgia das horas. Cada diocese tinha o seu calendário litúrgico, talvez estabeleciam salmos diferentes para aquelas horas, né? Tinha festa de santos que tem aqui que não tem lá. Então Francisco diz, olha, os freis, aonde estiver, rezem como rezam os freis daquele lugar. É interessante que tem um textinho que diz, os freis estavam em Worms, em Alemanha. Reuniram para um capítulo e não tinha lugar na casa para todos. Então eles foram na catedral e pediram. E os padres, os cônegos, disseram, vocês podem vir rezar conosco. Tá. Então, a missa foi presidida por um dos freis e rezaram a liturgia das horas, um coro dos franciscanos e um coro dos cônegos. E cantavam alternando-se. Isso só foi possível porque os freis sabiam rezar como rezavam ali. Sim, né? sim. Porque os freis estavam, digamos, enculturados ou estavam... Né? Ok. E Francisco diz, e podem ter os livros necessários para isso, nessa regra. Porque eram vários livros. Isso já é uma coisa fantástica, porque Francisco não queria que os freis tivessem nada. Não apropriar-se era o ideal. Mas quando ele se apaixona pela liturgia das horas, ele abre a primeira exceção à pobreza. Os livros para a liturgia das horas se pode ter. Olha isso. Né? Então isso foi fantástico. Assim, uma coisa... E eu insisto, um livro das horas era mais que uma joia. Era muito caro ter isso. Quando passam 2 anos e se aprova a regra blulada, que este ano a gente comemorou, no final de 2023, a gente comemorou 800 anos da regra blulada. E ali a norma Francisco mudou. Porque neste tempo, ele conheceu uma nova versão da liturgia das horas, que usava a Cúria Romana. O que o Papa fez? Como a Cúria Romana ela também viajava, ia daqui para lá, o Papa disse, olha, eu quero que vocês preparem num só livro todas as coisas.
antífona, hino, leitura, orações, tudo tenha, os textos patrícios, tudo esteja num só livro. E aí este livro se chamou Breviário. Né? Não que era mais breve, mas que estava tudo junto num só, para que eles pudessem levar, porque eles eram imigrantes. Né? A Cúria Romana também saía e viajava. E algumas dioceses adotaram o livro da Cúria Romana. E dizem que a Diocese de Assis tinha adotado. E Francisco deve ter conhecido. E ele disse, é isso que a gente precisa. A gente precisa desse livro único para levar. Então, a regra bulada, ela diz que agora, desde agora, os freis rezem como se reza na Cúria Romana. Olha lá. E podem ter os breviários. Os freis podem ter os breviários. Então, os franciscanos foram os grandes divulgadores da liturgia papal em toda a Europa. Porque onde eles chegavam, eles levavam o breviário da Cúria Romana. E diz, em um dos textos, em um desses fragmentos, desses detalhes que a gente encontrou, diz, e depois do capítulo, né, cada frei partia, levando consigo o hábito, o cordão e o breviário. Então, o breviário se tornou parte da equipagem dos freis. Eles não tinham mala, eles não tinham outra coisa para levar, mas o breviário sim. E o breviário, para Francisco de Assis, era o tesouro que a igreja tinha para dar para os freis. Né? E aí ele ficou tão apaixonado pela liturgia, mas tão apaixonado, que quando ele escreve uma carta a toda a ordem, ele diz, e eu quero que todos os freis rezem a liturgia das horas. E rezem como está escrito na regra. E não modifiquem. Não, na regra, isto é, como reza o Papa, como reza a igreja. A igreja, né? E quero que não modifique. E se vocês souberem de algum frei que está modificando, eu não quero ver este frei, eu não quero nem falar com ele até que ele mude de atitude. Olha. Isso é duríssimo. Sim. Porque Francisco, ele tinha escrito a um superior que estava meio assim com um problema com o frei, ele escreveu dizendo a este provincial que ele não saia diante dos teus olhos sem encontrar misericórdia, se misericórdia buscou. Sim. E se ele não, ainda que tenha pecado a não poder mais, e se ele não está buscando misericórdia, oferece misericórdia para ele. Porém, quando o tema é liturgia das horas, sai de baixo. Francisco foi implacável. Eu não quero ver nem conversar com ele até que ele mude de atitude. E, se não fosse importante, ele completa no Testamento. O Testamento é um livro, um texto muito bonito e muito intenso, né? Que tem um versículo que trata um tema, outro versículo que trata outro. Sim. Mas, de repente, Francisco chega na liturgia das horas e usa vários versículos para dizer isso. E com uma força que a gente diz, olha, esse homem ficou fanático. Porque ele vai dizer, olha, se vocês encontrarem qualquer... Primeiro ele diz, eu rezo e quero rezar. E se eu estou doente, eu quero que algum clérigo esteja comigo para ler a liturgia das horas, como diz na regra. E se vocês encontrar algum frei no mundo que não reza a liturgia das horas, como nós prometemos na regra, agarrem ele e prendam. Prendam, ele tem que ficar preso, vocês têm que cuidar dele dia e noite até levar ao custódio. O custódio tem a ele preso até entregar ao provincial. O provincial tem a ele preso até entregar ao cardeal protetor para ver o que faz com ele. Né? Porque para ele era uma ameaça de eclesialidade. Né? Era uma falta de ser igreja. Né? Então, ele, de um Francisco que não conhecia a liturgia das horas, a um Francisco que se tornou apaixonado, defensor. E aí a gente diz, mas Francisco gostava da oração espontânea. Francisco era um santo da oração afetiva. Nós franciscanos rezamos afetivamente. Do coração. Do coração. Sim. Mas, e sim, Francisco é um homem que reza afetivo. Mas o seu afetivo é a liturgia. Meu Deus. Ele reza a liturgia com o coração. Coisa linda. Ele reza a liturgia das horas, ele vibra, ele chora, ele babeia rezando os salmos. Né? Não é que ele queria que agora deixamos o breviário e vamos fazer não sei que coisa, vamos abraçar a árvore. Não.
Francisco não participa, eu não sei quem inventou isso, né? Mas ele não... Tem um texto, Frei, Abraça a árvore. tem um texto que eu acho fantástico, né? Talvez já para ir concluindo, né? Porque senão a galera vai ter teu livro aqui já. Não, Frei, não, Né? não, os detalhes estão ali, Frei, são É, preciosos. Mas tem um detalhe que eu gostaria, assim, para provocar, né? Sim. Porque Francisco, essa espontaneidade, tudo. Então, uma vez ele está com o Frei em Veneza. E aí eles dizem, vamos rezar a liturgia das horas? Vamos. Então eles tomam o breviário, porque Francisco mandou escrever um breviário para ele, né? E que está escrito, todo copiado, e mandou colocar nesse breviário o evangeliário, Certo. os evangelhos de cada dia. Então eles vão rezar, e aí o Frei diz, olha, ali tem um grupo de passarinhos naquele quintal ali, naquela praça, eles estão cantando, vamos lá junto com eles? Ah, vamos. E aí eles vão no meio dos passarinhos. Aí eles começam a rezar a liturgia das horas, mas os passarinhos estão gritando tão forte que eles não escutam um ao outro. E aí o que faz Francisco? Né? O normal dos que pensam que Francisco é um adorador da natureza era fechar o breviário. Sim. E Francisco diz, queridos irmãos passarinhos, calem-se, porque agora nós temos que dar os devidos louvores a Deus. Olha. Todos os passarinhos ficam caladinhos, né? E conste que foi ele que se meteu no meio deles, né? Eles ficam caladinhos, eles rezam a liturgia das horas. Quando conclui, Francisco dá a bênção aos pássaros e eles voltam a cantar e começam a voar. Mas eles ficaram paradinhos escutando a liturgia das horas. Com isso a gente pergunta, qual é a prioridade de Francisco? Exato. Né? É essa espontaneidade, essa coisa assim, um pouco boba que às vezes entrou pensando... Não. Francisco é um homem apaixonado da liturgia. E Francisco é litúrgico. Então, quem quer ser franciscano não pode não amar a liturgia. Ou seja, nós não estamos vivendo plenamente o franciscanismo se a gente não adquire um amor pela liturgia. Espetacular, né? Não tem o que falar, e eu não vou mais perguntar do livro, porque eu acredito que o pessoal aí que está nos acompanhando já vai querer sim esse livro, que a partir agora de 2024 Sim. está à disposição. À disposição. Como que faz para pegar esse livro, Frei? Então, a gente está em discernimento com isso. Mas, de igual modo, vocês podem escrever para mim ou para o Frei Davi. O Frei Davi vai estar sabendo de onde encontrar e tudo, porque a gente está vendo com o provincial, justo para que tenha um modo de acesso, Legal. né? Para que as pessoas, todos os franciscanos e franciscanas que queiram, possam ter acesso ao livro. Espero que possa ajudar nas casas de formação, espero que possa ajudar a reformar esta ideologia de que a liturgia não é importante para Francisco. Perfeito, muito, muito show. E quando tivermos essas informações, vamos passar, tanto aqui no nosso podcast, também em outros lugares aí, para que esse livro seja bastante divulgado e também acessado, né? Amém. Frei, gratidão imensa pelo senhor ter vindo, feito esse bate-papo legal com a gente. Uma mensagem final aí para o nosso irmão, para a nossa irmã, também ser um filho, uma filha da igreja, como Francisco de Assis. Eu acho que isso é muito importante, Frei. A gente é chamado a fazer parte de um corpo. A gente não é chamado a uma individualidade, né? A gente é chamado a ser uma parte do corpo de Cristo, que é a igreja, que é o reino de Deus. Então a gente tem que entender essa nossa vocação e evitar tudo aquilo que nos desperte, né? que faz a gente deixar de sonhar com o que é a missão da igreja, né? Então o meu conselho como também filho da igreja, como amante desta igreja, né? Como gerado nela e cultivado e cuidado por ela, é que a gente ame muito, né? Sirva com humildade, né? Que a gente saiba viver cada um a autenticidade da sua vocação, né? Que o evangelho esteja aí como a nossa luz, mas não como uma interpretação pessoal, sim entendendo o que a igreja sempre entendeu nesses 2000 anos, porque estar com a igreja é manter-se fiel ao que Jesus nos deixou. Muito obrigado mais uma vez. Amém. Leve o nosso abraço fraterno aos frades da nossa cúria, lá em Roma. Muito obrigado. Também, quando estiver no Paraguai, leve o nosso abraço a esse povo querido. Frei Mário Oswaldo é um dos principais incentivadores do Gotas de Paz, que está completando 25 anos. Então, convidamos também você que está nos acompanhando a conhecer essa obra de evangelização no Paraguai.
E assim, meu irmão, minha irmã, esse foi o nosso episódio. Francisco, um filho da igreja. Agradecidos imensamente ao Frei Mário Osvaldo, pedimos que você reze por ele, reze pela sua missão, Amém. que é árdua, que é grande, né, de cuidar dessa Secretaria de Missões. Mas olha, gostou? Então curta, comente, compartilhe. E não deixe também de visitar os outros podcasts aqui da nossa central, da Rádio Evangelizar. Meu irmão, minha irmã, olha, eu te aguardo no próximo episódio dessa segunda temporada, que com certeza será também muito, muito edificante. Que Deus te abençoe e a nossa saudação fraterna para você, de paz e bem. Paz e bem.